tarde chuvosa em Maringá, boa tarde a todo mundo. Atrasei um pouquinho realmente por conta da chuva, tá? Porque eu ia fazer a live lá fora. E aí a chuva chegou com tudo e eu tive que mudar toda a minha estrutura de live para hoje, tá? O tema de hoje, pessoal, vocês já sabiam, né? Mas nós vamos falar sobre malha de sombreamento, né? Qual malha escolher para colocar no cantinho da minha casa ou até mesmo para uma estrutura de estufa realmente, né? Então, são perguntas que eu recebo muito e que as pessoas querem orientações, tá? Bem-vindo, galera do YouTube. Por favor, dê um like nesse vídeo, inscrevam-se no nosso canal e também compartilhe no seu perfil para divulgarmos o trabalho Orquídea Mania. Você aqui da página, faça o mesmo. Inscreva-se, curta, compartilhe, chame os amigos, porque eu quero ver Orquídea Mania bombar, tanto na página quanto no YouTube em 2020. Essa é a nossa meta para 2020, tá? Atingir o maior número de pessoas possíveis para aprender realmente a cultivar orquídea de forma bem fácil, né? Sem blá blá blá, como dizem, né? Sem enrolação. Pois bem, eu vou dar, como sempre, a boa tarde. Eu leio quem tá comigo tanto no YouTube quanto na página. Na página tá a Thaís, a Ivone, a Marli, o Henrique Augusto, Elisélia, Roseli, Silvana, Jane, Fernanda. E no YouTube, quem que está comigo aí? Marilda, Maria Aparecida, Sônia, Lilian, Carla, Mara Rúbia, Gláucia, Regi Gurzinski. Gente, que bom, um montão de gente comigo. Somos 50 no YouTube e somos 127 na página da Orquidária Orquídea Mania. Vamos começar? Não vamos enrolar muito, porque eu quero que vocês definitivamente aprendam o que escolher para colocar na casa de vocês, no cantinho de vocês, ok? Bom, gente, depois eu abro o espaço para perguntas, tá? Depois eu deixo vocês perguntarem o que vocês quiserem. Agora, vocês prestem aí, então, atenção no que eu vou falar. A malha de sombreamento, ela é feita de polietileno, tá? Bem, traz meu caderninho que eu anotei algumas coisas bem legais que eu quero compartilhar com eles. Vou trazer mais pra perto aqui, porque eu tô olhando pra lá, olhando pra cá, e aí fica ruim pra vocês. Acho que agora eu melhorei, tá? Pera aí, gente. Eu tô olhando... Mais fácil, sim. Pra lá. Aí, não, tá bem na frente. Pessoal, desculpem, é que realmente a chuva atrapalhou toda a minha estrutura pra live hoje, tá? Tive que trazer o pedestal aqui pra dentro, da estufa. Pessoal, eu sempre faço algumas anotações para não deixar passar nada, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que para você escolher a malha de sombreamento, você tem que conhecer o local que você vai cultivar orquídeas, tá? O ideal é que você escolhesse um local que recebesse sol de todos os lados, né? Que o sol incidisse praticamente o dia todo para você então conseguir determinar a malha de sombreamento. Mas eu sei que no cultivo caseiro a gente não consegue fazer isso com facilidade, porque tem um muro, porque tem a casa, porque tem um corredor, porque tem a árvore do vizinho e a gente acaba não conseguindo fazer exatamente o que deveria ser feito, né, para o cultivo de orquídeas. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. E aí é que entra a proteção. A proteção da malha de sombreamento, que é o que a gente vai abordar hoje. Ela é feita de um material muito resistente, né? Que é o polietileno. Também existe a aluminete, que é feita com material de alumínio, né? Nós vamos falar das duas malhas hoje. Ela é desenvolvida para diversas finalidades, tá? Flores, hortas, diversas finalidades, proteger a luz até para a janela de uma casa e etc e tal. Mas hoje nós vamos falar de orquídeas, porque Orquídea Mania fala sobre esse tema exatamente, tá? O legal disso tudo, gente, é que a malha de sombreamento, ela permite que o ar circule dentro do ambiente. Ela segura um pouco mais a umidade. A chuva passa por ela, a água
por ela, então ela não protege da chuva. O que ela faz quando está chovendo? Ela diminui a força que a água da chuva bate na sua planta. Só isso, tá? A velocidade, o impacto que a água da chuva tem, ou que a água, de repente, de uma mangueira tem, é no vaso de planta. Então, geralmente, esses vasos não transbordam porque não há aquelas gotas, né? Protege de granizo, né? Protege de ventos fortes, protege, é óbvio, da superluminosidade do raio solar direto na planta. Então, no inverno, ela é importante também porque ela mantém o calor de dentro dessa estufa. Aquele ambiente onde está envolto pela malha de sombreamento mantém-se mais quentinho do que o que está fora. Então ela é vital, ela é muito importante para quem resolveu cultivar orquídeas ou até outras plantas, tá? Mas o foco hoje são as orquídeas. Então ela permite a água, o ar, a umidade, né? E você tem que saber escolher qual você vai colocar no cantinho. E para isso, você precisa saber o tanto de sol que bate nesse local. Juliana, eu tenho uma parede que eu vou fazer um puxadinho. Aqui tá a parede. Eu vou puxar a malha de sombreamento até determinada distância. Só que eu tenho a parede aqui. Que malha eu coloco? Pessoal, não sei. Eu preciso saber qual é a posição do sol referente em relação a essa parede. Nós daqui do Orquidário, eu acho que é o que a gente mais recebe de mensagem, ajudando a construir Cantinho da Alegria, né? Cantinho para cultivar orquídeas, mas a gente não tem como auxiliá-los sem ver o espaço, sem saber a posição do sol, o quanto de sol bate ali no verão, o quanto de sol bate ali no inverno. São informações muito importantes para você determinar o percentual, a densidade da trama, da malha de sombreamento, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui a de 50 e a de 80, que são as quais nós vendemos no site, tá? orquideomania.com.br. Nós vendemos malha de sombreamento também, tá? Pessoal, é importante vocês lembrar que a malha de sombreamento, assim como no inverno, ela segura aquele calorzinho que tá protegido por ela, no verão, ela também ameniza o calor do local que você está cultivando a orquídea. Então, vocês estão vendo o tanto de utilidade, o tanto que ela é importante para você que quer ter flores, que quer ter plantas, porque a orquídea não pode receber sol direto, né? A orquídea que nós trazemos para dentro de casa, ela é feita no laboratório. E ela tá dentro de um laboratório que ela sai e vai para um orquidário, para uma estufa grande, com controle de umidade, com controle de temperatura. E aí o que acontece? Você compra aquela planta, chega na tua casa, você coloca no sol. Os raios solares estão cada vez mais prejudiciais, né? Infelizmente, o homem tem feito isso com a natureza. E aí todos nós sentimos o baque, né? E aí, pessoal, quanto maior a densidade ou o percentual, fale como você quiser, tá? Da trama, menos luz incide no local. Então, quando nós falamos malha de sombreamento 30%, significa que vai passar bastante luz por essa trama, tá? Malha de sombreamento 50%, vai passar um pouco menos de luz. A 80% é a que entra menos luminosidade. Mas nos dias de hoje, o sol tá tão arretado, tão poderoso, que muitas vezes só a malha de sombreamento 80% não está dando conta do recado. Você precisa colocar uma 30%, como aqui no orquidário eu tenho, onde estão as rincochiles, as rocendas, porque o sol está muito poderoso. Então, além da de 80, eu coloco a de 30 para determinados espaços, principalmente quando eu faço replante. Quando você replanta uma orquídea, você não pode pegar essa orquídea e colocar ela exposta ao super sol. Ela sente muito. Então, quando você faz o replante, tenha um cantinho mais sombreado,
que receba a luminosidade menos forte, mais protegido pela malha de sombreamento, tá? Juliana, como escolher? Primeira coisa, primeira pergunta, prestem muita atenção, galera, vocês não vão mais errar nisso. Primeira pergunta, qual é o horário do sol que bate nesse local que você vai montar o seu orquidário? É o sol da manhã, das 7 da manhã até as 9? É o sol das 14, do meio-dia até as 5 da tarde? Ou é como aqui no Orquideomania, que bate sol o dia todinho? Outra situação que tem que ser perguntado. Qual é o tipo de sol? Tá louca essa Juliana, né? Tipo de sol? Sim, pessoal. O sol daqui do Paraná não é tão poderoso como o sol de Brasília, né? Pessoal, tem diferença, tá? Tem diferença. Então, em ambientes onde é muito seco, muito quente, o sol incide mais poderosamente, vamos dizer assim, tá? Vocês compreenderam o que eu quis dizer. O sol lá da casa da Regiane Gurzinski é menos poderoso que o daqui. O daqui é mais forte do que o da Regi de Santa Catarina. Então, pessoal, conheçam o sol do local que você mora. Conheça também o horário que esse sol incide. Quanto mais fraco for o sol, menos percentual você vai escolher. Então, você pode usar, de repente, até um de 30%, dependendo da região que você mora. Ou você vai ter que usar... dependendo do muro, dependendo da luminosidade de uma árvore, de um toldo, você vai ter que colocar de uma banda 30%, na outra banda 80%, lados, né? Em cima, geralmente, nós colocamos 80%, tá? Mas, dependendo da estrutura do seu cantinho, você pode colocar até 50%. Outra coisa que deve ser levada em consideração, anotem, pessoal, tenha o caderninho Orquideomania 2020, tá? Façam um novo caderno de lives. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, que é a altura que você vai pôr essa malha de sombreamento. Por quê? Como eu disse anteriormente, a malha de sombreamento, ela permite que o vento passe, mas ela abafa. Não passa como se não tivesse nada. Quanto mais fechada a trama, menos ventilação tem. Quanto mais aberta a trama, que é o de 30%, mais ventilação passa. O legal é que a malha de sombreamento também protege de pragas, né? De insetos indesejados. Então, gente, é importante ter isso. Só que assim, não adianta você pendurar uma malha de sombreamento e deixar vazado embaixo, porque o inseto vai entrar de qualquer jeito. Qual deles, Ju? Baratas, vaquinhas, quero água. Baratas, vaquinhas, lagartas, borboletas, passarinhos. A malha de sombreamento protege de tudo isso. Então, as plantas que estão ali estão protegidas. Mas para isso tem que estar fechadinho todos os cantos e na altura, tá? Juliana, quando eu faço uma estrutura de estufa como essa que você está, eu preciso pôr plástico? Pessoal, nós temos plástico no teto e nas laterais, tá? No cabeçote aqui em cima, né? Porque aqui é abaulado. Imaginem isso aqui, abaulado, reto, e em cima, nas duas frentes, tinha plástico. Nós tiramos porque abafou demais, tá? Então nós temos o plástico somente no alto e nas laterais, tá? Nas duas entradas, a entrada da frente e a de trás, nós não temos plástico mais, tá? Porque nós já conhecemos o terreno, o tipo de vento que entra aqui, tá? Aí as cortinas que nós colocamos nas laterais, elas são recolhíveis. Ela tem uma manivela que você sobe e desce a hora que você quiser. É importante, quando você monta uma estrutura dessa, que você coloque uma madeira boa, tá? Durável. Igual aquela que você tem que plantar orquídea. Sabe aquela madeira que dura?
ou você vai de aço galvanizado, tá? Ju, putz, não tem condição disso. Vai de ferro mesmo, mas pinta o ferro, tá? Passa uma tintinha no ferro para não soltar ferrugem, para durar mais, tá? Porque vai manchando e vai perecendo com mais facilidade, tá? E fechem bem a barra, o contato da malha de sombreamento com o chão tem que ser bem selado, bem fechado, porque os bichinhos são mega inteligentes e eles adoram entrar dentro da estufa, tá? Até furam a estufa para poder entrar para comer as orquidinhas, tá? Vira e mexe, fica um pardal preso aqui dentro, uma pomba, fica borboleta, porque se abre e fecha da porta, nesse momento ele, ó, corre para dentro, tá? A abelhinha também. Bom, eu sempre anoto para não esquecer de falar de nada. Tem uma situação, gente, que você pode escolher e você pode usar junto, tá? Nós temos a malha de sombreamento tradicional, que é aquela malha preta. Todo mundo pergunta, Ju, eu posso usar a malha vermelha? Eu posso usar a malha verde? Pessoal, para estufa, proteção dos raios, é a malha preta ou a malha feita de alumínio, aluminete, tá? A prateada ou a preta. Essas são feitas para estufas de orquídeas, ok? Qual é a diferença de uma para outra? Qual é a diferença de uma para outra? A malha aluminete, ela é mais cara, mas ela tem uma tecnologia mais avançada, tá? Se você entrar na internet, digitar lá aluminete, você vai encontrar os benefícios da utilização dela. Resumão da Ju, ela reflete o calor bem mais do que a malha preta. A malha preta segura um pouco? Sim, mas a malha aluminete, ela é bem refletora, tá? Ela é termorrefletora, termorrefletora mesmo. Ela é termorrefletora. Então, a luz bate, o raio bate, mas aquele calor impactado com a tela volta, tá? Mais ou menos isso para vocês entenderem, tá, gente? Que eu não sou técnica de malha de sombreamento. E aí, ela dura mais por conta da trama de alumínio, né? É bonita, só que ela é mais cara, né? Só que vale a pena o investimento, gente. Ela dura mais, tá? Aí, eu tenho malha aluminete no meu orquidário? Sim. Ela protege muito as phalaenopsis, por um exemplo, tá? Porque a FAO aqui em Maringá, no interior do Paraná, ela sofre muito com a luminosidade. Principalmente as phalaenopsis tailandesas. Então, aonde eu tenho as plantas tailandesas, sapatinhos tailandês, phalaenopsis, tem malha de sombreamento preta, 80%, a tradicional, e eu tenho mais uma camada de malha de sombreamento preta, 30%, mais aluminete, 50%. Foi só assim que eu consegui fazer com que as folhas das FAO importadas não ficassem com tom amarelado. Bom, eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma malha 30%. Cortei um pedaço para vocês. Essa é a malha de sombreamento 30%. Vocês notem que vocês estão me enxergando muito bem, correto? Vocês estão vendo que a trama passa bastante ar. Algumas pragas passam com muita facilidade. Então, atenção a isso. Quando você for, vamos supor que você fez o estudo e falou que a malha vai ser 30%. Atenção, que dependendo da marca da malha de sombreamento que vocês vão comprar, o ponto, a trama difere, tá? Então, quando vocês forem comprar, comparem as marcas, as tramas. Geralmente, a trama que eu comercializo é essa, 30%, tá? Ela é mais fechadinha. Existe malha 30 bem... 50, perdão, essa. 50, mais espaçada. Então, veja que tipo de trama que é. É importante isso. Essa é a trama que nós trabalhamos, 50%. Falei errado, não é 30, tá? Aí eu trouxe um rolo, um pedaço,
da malha de sombreamento 80%. Vocês notem que vocês estão me vendo bem pretinha. Quase que o Face não tá me vendo. O YouTube tá me vendo melhor. Eu acho que é a câmera do celular, né? Bom, pois bem, ela vem assim em rolo, tá? Esse rolo tá no final. A gente vende rolo fechado, tá? Enviamos o rolo fechado pra tua casa. Temos larguras boas, tá? O metro, a largura é bem boa. Eu acho que cada metro tem 4,5 metros. Depois o Márcio vai conferir pra mim. Cada metro de malha de sombreamento tem 6 metros de largura. Então no site, quando você for entrar pra comprar, quando você for fazer a medida, do teu espaço, você tem que levar em consideração a largura. Cada metro de tecido tem 6 metros de largura. Daí você faz a continha aí pra você comprar. Bom, pessoal, leve em consideração as pragas, tá? Leve em consideração as pragas que passam pelo vão. A menos utilizada é a 30%, tá? A mais utilizada são as mais utilizadas, a 50 e a 80, tá? Procurem uma malha específica, uma malha que atenda às suas necessidades, às necessidades das suas plantas. A 80% é 4,20 m. A 80? Então a malha 50% do site Orquidiomania tem 6 metros de largura. A malha de sombreamento 80% Orquidiomania tem 4,5 de largura. Então façam a conta antes de comprar, tá? 4,20 de largura, perdão. Pessoal, tudo isso é importante. O que mais as pessoas me perguntam é se passa água na malha de sombreamento. Passa chuva, não protege da chuva. A única proteção que ela tem com a chuva é a velocidade que a água passa, é o impacto que a água da chuva tem com o vaso. Só. Chuva de pedra, chuva de granizo, chuva de sei que lá, vai proteger o impacto, mas a água passa, tá? Passa. Segura o vento. No verão, ela ameniza o calor. No inverno, ela mantém aquele calor mais aconchegante, tá? Conheça o sol da sua cidade, conheça as horas de sol que bate no seu cantinho, para você então definitivamente saber qual malha escolher. Pessoal, nós não conseguimos determinar malhas, tá? Sem estar no espaço. É impossível para mim, para o Márcio, falarmos para vocês qual malha utilizar. A gente tenta ajudar, mas fica bem difícil conseguir. Por quê? De repente você tem um canto que tem parede aqui e tem parede aqui. Aí você fecha um lado, fecha o outro. Gente, fica um bafo lá dentro. Fica um calorão lá dentro. E calorão com umidade dá bactéria e fungo muito rápido. Quando você decide ter uma estufa, você tem que tomar alguns cuidados importantíssimos que eu não poderia finalizar esse vídeo sem alertá-los. O que é, Ju? De tão importante assim? Mais importante que a malha de sombreamento? Sim. Mais importante que a malha de sombreamento, quando você monta uma estufa, é você ter drenagem na bancada que você vai cultivar. Isso aqui, ó, bancadas com drenagem. Por quê, Juliana? Porque o vaso de orquídea, principalmente o vaso de plástico, ele só tem furo no bumbum. Só tem furo aqui embaixo. E aí, quando você faz uma bancada de madeira, eu falo que é uma bancada chapada, o vaso fica em contato com essa madeira, essa superfície que não tem vazão, não tem buraco, tá? E a água não escorre o suficiente, a água não vaza, a água entra e fica empoçada no fundo do vaso. Essa situação de falta de drenagem do vaso acarreta uma doença que está acontecendo muito na casa de vocês, seguidores Orquidiomania. Sabe o que? O fusário. O fungo que tem mais atacado as nossas orquídeas por conta do excesso de umidade. Pessoal, muita gente não dá importância a esse detalhe tão importante.
Então, quando vocês forem fazer uma estufa onde o ar já circula menos, aonde fica mais abafadinho, aonde você tem parede ali que o ar não vai circular tanto, comprem grade. Pessoal, reciclem, comprem grade de portão, vai no ferro velho, compra grade de galinheiro, aquela bem pequenininha. Tem N maneiras de vocês fazerem a bancada ser com vazão de água, com drenagem. Então, por favor, seguidores Orquidiomania, se você só tem madeira para fazer, pega a ripa igual de cama, faz igual ripa de cama, faz cruzado, tá? Faz cruzado. Pessoal, usem a criatividade, mas não usem superfície chapada. Lembrem de mim na hora de montar a sua estufa, por favor, tá? Essa é, dessa live, a informação mais importante que eu passei para vocês. Parece que não, né? Mas ela é muito importante, tão quanto a incidência do sol, tá? Não vale nada vocês cuidarem do sol se vocês não cuidarem da qualidade de raízes. Se o fusário atinge seu vaso, afeta o seu vaso, baobau, raízes, baobau, orquídeas, e o fusário, ele pode passar de vaso para vaso se você mantiver um vaso sobre o outro. Então, cuidado com esse tipo de fungo que acaba com a tua planta. Difícil você controlar o fusário, tá? Então, tão importante quanto os raios solares que incidem na tua planta é a circulação de ar dentro do vaso. Toda água que entra tem que sair, não é para ficar empoçada na bancada, ok? Ju, eu não tenho como de jeito nenhum fazer essa drenagem na bancada. Não tenho. Pois bem, você vai usar a criatividade, vai cortar a garrafa PET, fazer tipo corta-cano, aqueles canos PVC, corta-cano, comprem o suporte Orquidiomania, porque nós temos um suporte que nós mandamos fazer para vocês. É o suporte que ergue o vaso. Então, mesmo que você cultive em bancadas, como eu cultivo as minhas suculentas, pega para mim, filha, um suporte. As minhas suculentas todas estão em bancada de madeira peroba, com o suporte para vaso e o vaso de barro sobre esse suporte. Todas as minhas suculentas. E as minhas catleias que estão em casa, as minhas micros e minis, também ficam sobre este suporte. Porque a minha bancada é chapada, não tem vazão. E aí empoça água, apodrece tudo que tá ali no vaso, tá? Maju vai buscar para vocês o modelo, tem no site Orquidiomania, tá? Aqui, ó. Obrigada, amor. Nada, mãe. É isso aqui. É uma base que a gente pediu para fazer para vocês, para nós, né? Que você coloca o vaso. Você pode colocar todo tipo de vaso aqui, gente. Seja de barro, de plástico, pesadão, não pesadão. Quanto mais pesado o vaso, mais você coloca desse, tá? Então tem vasos de suculenta em casa que eu coloco 3 vasos desse, um encaixado no outro, para aguentar aquele vaso de barro, tá? Quando não, aqui nas minhas peristérias elatas, que estão plantadas no vaso número 32, eu coloco 3 dessa, uma do lado da outra, e coloco o vaso grande em cima de 3, um do lado do outro, tá? Gente, eu acredito que eu passei tudo pra vocês, tá? Vai existir situações onde você vai ter que colocar um percentual de malha de sombreamento em cima e um percentual de malha de sombreamento dos lados diferentes. Então vocês analisem o sol, tá? Porque tem gente que o sol das 5 bate na varanda que queima a planta, tá? O sol das 5 horas de determinados locais não é o mesmo sol das 5 horas de outros locais. Vocês sabem o porquê, né? A posição do sol aí, tá? Não. Não tem vários tamanhos disso aqui. O tamanho é único. Você coloca, dependendo do tamanho do vaso, um sobre o outro para resistência. Quando o vaso tem o diâmetro do fundo muito grande, como o vaso número 32, que é grande assim,
você coloca um desse do lado do outro, tá? Pra suportar aquele peso, tá, pessoal? Isso aqui é mega maravilhoso para quem tem bancada fechada, tá? Está no nosso site orquideomania.com.br, a gente envia para todo o Brasil, tá? Pessoal, como sempre, dê um like nesta live, compartilhem essa live, Instagram não, YouTube e página, tá? Ajudem aí a divulgação de matéria boa e importante para quem ama plantas, orquídeas, no caso. E vou dar a abertura então para as questões, tá? Respondo o YouTube, respondo página, alternadamente fora da sequência, porque eu não consigo controlar os dois. Combinado? Vamos então pôr o óculos? Vamos lá? Eu espero, gente, do fundo do meu coração, ter ajudado vocês, tá? E o ano de 2020 nós vamos bombar esses dois canais, página e YouTube, tá? Vão acompanhando o nosso trabalho, que tem muita coisa para acontecer aqui. Aproveitem para ver o teto, ó, enquanto vocês formulam. Esse é o nosso orquidário, tá? Aqui tem até uma lateral um pouco baixada por conta da chuva, tá? Deixa eu ler aqui as perguntas então. Vou começar aqui pela página. A primeira pergunta da página é da Marta Rodrigues. Minha flor, minha varanda, onde fica minhas orquídeas, começa a pegar sol só depois das 6h30. Qual sombrite usar? Martinha, com todo o carinho do mundo, eu não sei te falar. Você que vai ter que descobrir. É uma coisa que eu disse na live, eu não consigo diagnosticar, eu não consigo saber o percentual. Porque o teu sol daí é diferente do meu, tá? Mas eu creio que seja de 50 para cima, tá? De 50 para cima. Esse é um tipo de pergunta, gente, que eu não vou poder atendê-los, tá? Porque eu não conheço mesmo o sol de vocês. Por um exemplo, aqui em Maringá, eu tive que mudar. Eu coloquei malha de sombreamento num local que eu tive que alterar depois, só conhecendo o sol. E olha só, tem situações, gente, que no inverno você tem que tirar a malha, tá? No verão você coloca a malha a mais, no inverno você tira. Prestem bastante atenção nesse detalhe. Então é legal vocês colocarem ilhoses, tá? Sabe quem é costureira aí? Ilhoses, para você colocar e remover aquela malha de sombreamento quando há necessidade. Combinado? Vamos aqui então para o site. Estão perguntando o site www.orquideomania.com.br. Nós estamos nesse comércio de orquídeas e tudo mais para o cultivo há 5 anos, tá? Próxima pergunta, página. Só vou responder perguntas sobre o tema, tá? Pergunta sobre o tema, gente. Eu não vou responder nada fora do quadro, ok? Depois nós fazemos a live pergunta que a Ju responde, que aí é abrangente para todo tipo de questão. A malha protege da geada, com certeza. Protege de granizo, da geada, sim, 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 sim. O que seriam das hortas, o que seriam das plantações sem a malha de sombreamento, né? Plantações menores, né? Sim, protege da geada, do granizo, sim. Aqui, vamos ver aqui. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Sim, uma fonte d'água ajuda dentro da estufa. Gente, eu vou ser bem franca com vocês. Uma estufa grande, de 80 metros quadrados, é uma estufa grande. Uma fonte de água tradicional não vai valer de nada. Para que isso aconteça, essa água tem que ser proporcional ao tamanho do ambiente, né? Vai ajudar as plantas que estão mais próximas, mas a que estão distante não vai ajudar, tá? É a mesma coisa quando eu alerto vocês. As plantas que estão encostadas na malha de sombreamento, elas recebem água da chuva, não é? E as que estão aqui do lado de cá, estão secas. E aí você vai regar só as de cá. As que estão ali encostada com a malha de sombreamento, vocês não vão regar, porque já recebeu a água da chuva. Todo esse carinho tem que ser levado em consideração, tá? Gente, posso agradecer? Foram
quase 380 pessoas ao vivo comigo hoje. Gratidão, gratidão entre YouTube e página, né? O meu recorde foram 580 pessoas na página, lembra? No grupo, foi no grupo, né, pessoal? E aí vai, é assim mesmo. Um dia após o outro. Estou tentando salvar minha FAO devido minha bancada ser pranchada. Imagino que o excesso de água proporcionou apodrecimento de fungo. Sim, sim. Agora vocês já aprenderam tudo, gente. Não tem mais como errar, tá? Querem uma coisa barata que funciona? Tijolo, gente. Tijolo de 6 furos. Hein? Não tem condições de comprar? Tem um tijolão aí em casa, sobrou da obra? Pega o tijolo, bota ele de pé e põe o vaso em cima. Olha só que maravilha, Jujuba. Hein? Obrigada, gente. O tema é sombrite, pessoal, tá? Malha de sombreamento. Meu orquidário tem uns 70% na parte superior e lateral 50%. Olha, Iris, vale levar em consideração, gente, o tipo de planta que você está cultivando, tá? O tipo de orquídea. Por quê? Vocês têm que colocar no mesmo ambiente plantas que necessitam do mesmo tipo de luz, tá? Não adianta você pegar uma planta, uma micro, por um exemplo, de folhinhas finas, junto com catasetum, junto com Wanda. Vocês vão esturricar essa micro. Por quê? A micro precisa de menos luminosidade. Vocês compreendem como a gente tem que saber o que a gente está levando para dentro de casa? A gente tem que conhecer a nossa plantinha, porque a malha de sombreamento que você vai usar para as micros não é a mesma que você vai usar para Wanda, para Cattleya, para Catasetum. Então, vocês separem os cantinhos, tá? A Rosemary, vou guardar essa live com cuidado para fazer meu orquidário. Um beijo. Que bom que eu ajudei vocês. Eita, felicidade que dá, hein? Felicidade que dá. Araçatuba, São Paulo? Aí, a cidade dos meus pais, uai. Araçatuba, muito bem-vindo nas nossas lives. Legal, fiquei feliz de ver um pessoal aí da cidade dos meus pais, do meu irmão, do meu sobrinho. Sim, Felipe, acabei de responder sua questão, tá? Minha garagem tem que colocar o sol. Não entendi, Sueli Forte. As minhas na garagem tem que colocar o sol das 5. É forte. Queria saber qual usar. Linha transparente. Eu não entendi. Sueli, refaça sua questão, tá? Coloquei sombrite na minha sacada, que pega sol da tarde muito quente. Coloquei 80%, acredito que está dando certo. Isso, gente, a planta responde para você, tá? A planta vai falar para você se ela tá legal ou não. Porque a planta que tá recebendo sol demais, Phalaenopsis, fica esbranquiçada. Wanda, já vai pro tom meio amarelo. Se você bobear, preteja em 30 minutos. Tá louca, Ju? Tô louca não, já aconteceu comigo. Eu comprei uma planta, pessoal. Coloquei a caixa, uma Cattleya, e coloquei no porta-mala do carro. Cheguei em casa, o tempo de fechar a garagem, entrar para tomar uma água, fazer as minhas coisas lá dentro e voltar para pegar, mesmo com o insufilme, a planta ficou preta, uma folha, preta, 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 preta. Falei, o que pode ter sido? Sol, tá? Sol. E não tem o que fazer. Samuel, sim, usa o serra-copo, fura a bancada. Só que você tem que... Vai ficar uma bancada pica-pau, né? Vai ficar uma bancada pica-pau. Tem que fazer furos bem próximos, senão a vazão, se você colocar furos muito espaçados, não vai adiantar, né? Catasetum, Jéssica, aqui pra Maringá, eu consigo cultivar tranquilamente no 80%. Mas tem regiões do país, a maioria, 50%. As minhas estão no 80%. Só que elas gostam do té com mais de luminosidade, tá? Geralmente você usa 50%, ok?
O Márcio tá atacado lá atrás. O que é? Fala. Lá é 50 onde elas estão. Tá, o Márcio tá falando que aonde elas estão é 50%, gente. Tá? Eu errei aqui, corrigindo. Como faço para comprar contigo? orquideomania.com.br. Se você tem dificuldade para comprar pelo site, você pode comprar com a Majuzinha, tá? A Majuzinha atende o WhatsApp das 14 às 18 horas, segunda a sexta-feira, ela monta o seu pedido manualmente. Então você que tem dificuldades com a internet, manda um WhatsApp para a Maju, tá? Querem anotar o telefone do WhatsApp? Ajuda? Aqui o prefixo é 44, interior do Paraná. 44, o telefone do WhatsApp. 997 28 0977. Eu vou deixar, pessoal do YouTube, o site e o WhatsApp nos comentários aqui embaixo, tá? Vou deixar para vocês o site aqui no detalhe do nosso vídeo. Vai estar lá todas as informações para comprar. E o Face eu vou mandar a mensagem por aqui mesmo, tá? Então fica sempre um aviso. O tema da live, o YouTube, e embaixo os detalhes para vocês comprarem conosco, tá? Tá bem longe, hein? Pra comprar com a gente, pessoal de Natal. Quem sabe um dia eu vou aí e levo pra você, né? Tô com saudade desse local. Vamos aqui. Mais alguma questão, gente? Pessoal, lembrem-se da altura, tá? Tem que ter uma altura boa o local que você vai colocar a malha de sombreamento, senão vai abafar muito. Juliane, se abafar muito mesmo estando alto, vocês vão pôr um ventilador pra cima. No verãozão, é a única coisa que vai socorrer vocês e as suas plantas é o ventilador voltado pra cima, pra tirar o efeito estufa, tá? Porque plástico, malha de sombreamento, dá o efeito estufa. E tem que ter circulação. Então, quanto mais alto você fizer teu orquidário, menos as suas plantas vão sofrer, tá? Não sei, Silvana, malha de sombreamento tem prazo de validade? Elas duram muito, tá? Duram muito, mas elas estragam, porque elas vão ressecando com o tempo. Mas dura muito, muito, muito mesmo. Obrigada, Sônia. Gratidão sem fim por todos vocês, tá? Obrigada pela companhia mesmo. Posso colocar minhas orquídeas pegando o sol da manhãzinha direto? Não coloco. Depende do teu sol, né? Foi o que eu disse nessa live. Quem chegou agora, gente, por favor, assista a live depois, tá? Todas essas perguntas que eu tô pulando, eu já respondi na live, tá? As perguntas eu já respondi, tá, gente? Essas que eu pulei, está no conteúdo da live, assistam depois. Vamos ver aqui mais uma respostinha, vamos ver. Mais uma, mais uma. Sim, nós temos a malha de sombreamento para vender no site, tá? Pessoal, bom, as questões estão sendo repetidas, tá? Eu já disse tudo que vocês estão perguntando na live, no conteúdo. Então, eu vou agradecer a todos vocês, pedindo a gentileza que vocês compartilhem essa live, que vocês inscrevam-se nos nossos canais, que vocês divulguem tudo isso para as pessoas aprenderem realmente como é fácil cultivar orquídeas. Não esqueçam que o cultivo de catacetum, aqui nós utilizamos 50%, tá? Por isso que o Márcio estava lá mexendo os braços, e eu não entendia nada. Então, qualquer dúvida para metragem, para o que comprar, o quanto comprar, vocês podem de repente ligar e o Márcio faz a conta, mas você tem que medir o teu espaço, né? Então, lembrando das metragens, no site tem as metragens para vocês não errarem, tá? Tem as metragens, vocês façam a conta certinho para não ter sobra demais. Qualquer dúvida, estamos no grupo Orquideomania, estamos no Instagram, estamos no YouTube e na página. Muita gratidão por estar com vocês.
Foi muito legal, foi muito gostoso passar conteúdo que ajuda, né? E amanhã nós temos mais live, nós temos mais conteúdo. 2020 será o ano Orquídea Mania e eu conto com a ajuda de todos vocês. Gratidão, que Deus ilumine a vida de cada um, as plantinhas de cada um e até a próxima live. Beijo para todos vocês.